Saudações, saudações a todos os fiéis seguidores da página. Chamo-me Fernando Luiz Gandanga, sou professor de matemática e dou aulas no Centro de Explicação Online. Caso queira receber esse conteúdo no WhatsApp, mande uma mensagem para o contato que aparece aí na descrição do vídeo, não é? E caso tenha alguma dúvida que precisa ser esclarecida, não importa a disciplina, a classe, nível, mande a sua dúvida também para o tal número que vai aparecer aí na descrição do vídeo e nós teremos o maior prazer de satisfazer a sua questão. Para os que fazem parte da turma VIP, têm direito de receber este conteúdo de uma forma sequenciada, a partir da primeira aula até a última aula, sem interrupções. Repito, sem interrupção alguma, não é? Então, eles vão receber os vídeos e esses vídeos vão de acordo com o Sistema Nacional de Educação para Moçambique. Então, caso queira preparar-se para o exame, essa é a melhor forma mesmo de fazer a consolidação de todos os conteúdos que você talvez tenha estudado na escola e não percebeu. Bom, vamos logo à aula, vamos deixar de blá blá. O nosso tema para hoje é este, fatoriais, e vamos falar concretamente da simplificação de fatoriais. Nós já havíamos falado deste tema na aula anterior, vamos dar uma continuação, não é, da aula. O que há de diferente na aula de hoje? Hoje nós já vimos de ver fatorial de um número desconhecido. Vimos fatorial de 5, de 6, 7, são números que nós conhecemos. Já para números desconhecidos, as propriedades continuam sendo as mesmas, mas trabalhamos de uma forma um bocadinho diferente. Então, eu tentar mostrar no vídeo de hoje como trabalhar com fatorial de números naturais desconhecidos. Então, a resposta que será dada à pergunta do dia, que é esta tal pergunta: como simplificar fatorial do número natural n desconhecido? A resposta é essa, não é? Antes de simplificarmos qualquer fatorial de um número natural n desconhecido, temos que lembrar algumas noções sobre o fatorial de um número, que são as seguintes. Essas três noções deixei bem claras na aula anterior. Caso não tenha assistido, aconselho-te a colocar pausa no vídeo, assistir a aula anterior, depois voltar para essa aula aqui. Mas também é de tentar explicar aqui o que se abordou. Se não conseguir perceber, volte. Se conseguir, tudo bem, melhor ainda. Bom, fatorial de um número natural n é o produto entre ele e todos os fatores que o antecedem. Então, fatorial seria o produto entre o tal número que nós estamos a trabalhar com ele e todos os números que vêm antes dele. Imaginemos, por exemplo, 5 fatorial. Fatorial de 5 seria o quê? A multiplicação do 5 com 4, com 3, com 2, com 1 fatorial, certo? Continuando, se o fator for n, se o fator, o tal número que nós estamos a pretender calcular fatorial dele, o tal número, certo? For n, então o seu antecedente será n menos 1. É só vermos, imaginemos, por exemplo, o fator 5. Qual é o antecedente de 5? É 5 menos 1, não é? Que é o 4. É a mesma coisa que acontece aqui com n. Então, o antecedente de n é n menos 1. O antecedente, o número que vem atrás de qualquer que seja o número, é esse número menos o 1. Tão simples quanto isso. Então, se for n mais 2, qual é o número que vem antes do n mais 2? É o n mais 1, que está aqui. Vamos continuar. Aqui temos um esquema. É importante vocês conhecerem esse esquema, porque será o nosso guia para a simplificação de fatorial de um número desconhecido. Bom, tenho n fatorial aí. Nós já havíamos aprendido como determinar o fatorial de um número. Multiplicamos o tal número com todos os números que o antecedem. E é exatamente o que acontece aqui, não é? Deixa eu tentar buscar a caneta. Aqui está ela, ok, caneta, certo. Aqui eu tenho o quê? Tenho n fatorial, não é? Queremos calcular o fatorial de n. Simples, seria o produto entre n menos 1, que é o antecedente, n menos 2, n menos 3, n menos 4, e assim sucessivamente. Nós
não conhecemos o valor do n, então o fatorial de n não termina, não é? Ele apenas vai começar do n, mas não termina lá porque nós não conhecemos qual é o número, certo? Então não temos como, por exemplo, determinar qual é o final aqui, por isso que eu coloquei logo n menos p. O p aqui vai pertencer a n, ao conjunto dos números naturais, assim como este n aqui. Aqui embaixo eu tenho n mais 4 fatorial, não é? Primeiro é o primeiro número, este aqui que é o n mais 4, depois o que antecede ele, que é o n mais 3, depois o que antecede o n mais 3, que é o n mais 2, n mais 1, n menos 1, n menos 2 e em diante, certo? Temos uma nota aqui, o domínio desse esquema possibilitará não só a simplificação de fatoriais, mas também a fácil percepção dos seguintes temas: permutações gerais e combinações. São temas que nós já vamos ver nas aulas seguintes e que o domínio desse esquema aqui é indispensável para a compreensão dos mesmos. Vamos avançar. Acredito que todos tenham percebido essa parte. Caso não tenham percebido, é só recuar um bocadinho o vídeo para que possa perceber melhor, porque tudo que havemos de ver a seguir depende disto. Bom, alguns exemplos, e nesses exemplos que coloquei aqui, alguns deles havemos de trabalhar com a simplificação e determinação do valor de n, os outros apenas simplificação. Vamos, primeiro caso, vamos trabalhar apenas com simplificação. Vamos, aqui eu tenho n fatorial sobre n menos 1. Lembram do que eu vos disse na aula anterior, a propriedade que eu vos dei para simplificarmos os fatoriais? Procurarmos primeiro o maior número e tentarmos reduzir aquele maior número até chegarmos ao menor número para que possamos simplificar, não é? Então, qual é o maior número entre este e este? Simples, é o n fatorial. Por que é o n fatorial? Porque se formos a ver, este n aqui seria o antecedente deste aqui, não é? Então quer dizer que se este é o antecedente, é o número que vem antes desse, este aqui é o maior. Então vamos tentar reduzir este que está em cima em função deste aqui que está embaixo. Reduzindo teria o que? N vezes n menos 1 fatorial. Vou terminar aqui. A forma de terminar é esta. Vou cortar aqui, não é? Terminando com fatorial. Este desenvolvimento aqui pode continuar sem terminar, mas eu quero que termine aqui para que possa igualar o denominador, de modo a facilitar a minha simplificação. Agora já tenho n menos 1 em cima, n menos 1 embaixo, faço o que? Simplifico, não é? Simplifico, fico com o resultado que é este aqui, não é? É o meu n, é este aqui. Então vamos avançar. Até este aqui é um bocadinho mais simples, acredito que todos tenham percebido. Vamos para o próximo, n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então, o n mais 1 fatorial teríamos o que? N mais 1 vezes n menos 1. Para quem não está a perceber até agora, vou voltar a explicar. Primeiro vamos ter que procurar o maior número. E depois de achar o maior número, vamos ter que reduzir esse tal maior número em função do menor número. É o que aconteceu. O maior número entre este e este é este aqui, não é? É só, vamos tentar buscar uma analogia, assim, um exemplo qualquer. Temos o 5. Se aqui substituíssemos com 5, teríamos o que? 5 mais 1 que dá 6. Aqui teríamos 5 menos 1 que dá 4. Consequentemente, este que está em cima é maior. Então, vamos ter que reduzir este que está em cima em função deste que está embaixo. Teremos que achar o simétrico deste aqui e aqui embaixo. Continuando, teria n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Então, n menos 1 fatorial em cima, n menos 1 fatorial embaixo. Cortamos. Já podemos aplicar a propriedade distributiva. Já temos a nossa expressão. A solução é esta aqui, n mais 1 vezes n, não é? Mas não pode terminar aqui. Ainda dá para trabalhar. Então vamos aplicar a nossa propriedade distributiva aqui. O n há de vir multiplicar o n
e o 1 há de multiplicar o n também. Então, n vezes n, n ao quadrado, 1 vezes n, n. E termina aqui a nossa resolução. Continuando, n fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 20. Este exercício, se vocês forem a ver, é diferente dos outros, não é? Este termina onde? No 20. Cuidado. Esses aqui terminam aqui, um exercício, não é? Essa outra parte é da resolução. Este aqui também termina aqui, certo? Este aqui termina aqui, não é? Já nos disseram que o resultado disto aqui terá que ser igual a quanto? A 20. O que quer dizer que teremos que determinar o tal valor de n. Porque já nos disseram que se formos achar este tal número aqui, esta expressão aqui terá que ser igual a quanto? A 20. Então, é a mesma coisa. Antes de trabalharmos com 20, vamos esquecer o 20, vamos trabalhar primeiro com simplificação, não é? Teríamos o quê? N fatorial e n menos 2. Qual é o maior? N fatorial. Então, vamos tentar reduzir o n fatorial em função do n menos 2. Então, teremos n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. N menos 2 fatorial é igual ao n menos 2 fatorial que está aqui embaixo. Simplifico. E ficamos com n vezes n menos 1. Essa expressão aqui. Então, aplica-se a propriedade distributiva, este com este e este com este aqui. Teríamos o que? N vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1 menos n igual a 20. Termina aqui? Não. Vamos determinar as raízes? Sim. Determinar as raízes é calcular o n1 e o n2. Se estivéssemos, por exemplo, a trabalhar com equações do segundo grau, mas com incógnita principal x, incógnita real, nós determinaríamos o delta x1, x2 e tal, daquela forma antiga. Aquela forma antiga não deixa de valer aqui. A diferença é que o nosso resultado não pode em nenhum momento ser um número negativo. Por quê? Nos números naturais não temos números negativos. O n é uma variável natural, não é? E não há nenhum número negativo. Quer dizer que no tal n que nós formos a determinar, o n1 e o n2, se por acaso sair um número negativo, não deve fazer parte da nossa solução, porque não é natural, tão simples quanto isso. Vamos. Determina o valor de n. Então, teríamos o que? N ao quadrado menos n igual a 20. Essa expressão aqui, repassei. Então, teria n ao quadrado menos n menos 20 igual a 0. Passei o 20, que era positivo aqui, não é? Era positivo, passou para lá, ficou negativo. E vamos, como determinar a solução? Há várias formas. Determinando delta, n1 e o n2. Há uma outra forma de trabalhar com a forma de soma e de produto. Há outra forma também de trabalhar com fatorização. Há outras formas de resolver esses exercícios substituindo ou procurando qualquer que seja o número para substituir aí e anular a expressão, não é? Ou que a expressão seja igual a 0. Então, são várias formas, vários caminhos. Você vai escolher qual dos caminhos vai usar para achar a solução. Eu achei, não coloquei os cálculos aqui porque achei desnecessário. É uma equaçãozinha de segundo grau, isso aqui é equação quadrática, isso aqui, mas com a incógnita não real, incógnita natural, isso aqui. Então, teríamos o que? O n1 igual a 5 e o n2 igual a menos 4. O menos 4, aqui, se vocês forem a ver, não pode fazer parte, é um número negativo, então não pode fazer parte da nossa solução. Por quê? Porque nós dissemos que a solução deve ser um número natural. Então, o n-4 em nenhum momento deve fazer parte, porque o menos 4 não é um número natural, certo? Vamos dar continuidade. Continuidade a alguns exemplos. Outro exemplo é este aqui, não é? Este aqui, vamos. Este é o exemplo número 4.
Como é que podemos trabalhar com este exemplo? Mesmas propriedades. Tenho n mais 1 fatorial sobre n fatorial mais n mais 1 fatorial. O nosso objetivo é reduzir tudo até o menor fatorial. Então, entre n mais 1 e o n fatorial, qual é o maior? É o n mais 1. Então, vamos ter que reduzir este n mais 1 em função do n fatorial, assim como este n mais 1 aqui em função deste n fatorial. Esse tipo de simplificações vimos na primeira aula. Então, caso não tenha visto a aula, aconselho-te mesmo a voltar e rever a tal aula e percebê-la muito bem. Se perceber aquela aula, facilmente terá probabilidades de resolver esse exercício sem sobressalto algum. Vamos. Temos aqui o n mais 1 fatorial, não é? Desenvolvendo ele, teríamos n mais 1 vezes n fatorial. E aqui embaixo a mesma coisa, não é? Prontos. Aqui já tenho n fatorial, posso colocar em evidência o termo comum. E aqui, onde vinha n fatorial, vou colocar o que? O 1. Vou colocar este 1 aqui daqui, não é? Este 1. E depois vem n mais 1, que multiplicava o n fatorial. Continua aqui o n mais 1 que multiplicava o n fatorial. Então o n fatorial estará em evidência, certo? Aqui também, até aqui já aparecia, não é? Então já podemos simplificar. Simplificamos este com este, ficamos com n mais 1, 1 mais este 1 aqui dá 2. Então ficamos com n mais 2, que é este que está embaixo. Vamos para um exemplo número 5. Coloquei muitos exemplos para que vocês possam perceber isso aqui muito bem. Exemplo número 5. Tenho n menos 1 fatorial menos n menos 2 fatorial sobre n fatorial. É igual a quanto? É igual a n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Estamos a fazer o quê? Estamos a desenvolver o menor em função do maior e tal, essas coisinhas. É importante vocês conhecerem isso. É importante vocês conhecerem. Então, aqui eu tenho o quê? Tenho n menos 1 fatorial. Aqui eu tenho n menos 2 fatorial. Qual é o menor? É n menos 2. Então, vamos ter que reduzir este em função deste aqui, que é o n menos 2. Reduzir este também em função deste também, do n menos 2. Então, reduzindo n menos 1, teremos o que? N menos 1 vezes n menos 2, porque o antecedente de n menos 1 é o n menos 2, n menos 2 fatorial, menos esse n menos 2 fatorial. Aqui embaixo, o antecedente de n é n menos 1, do n menos 1 é n menos 2. Vamos colocar fatorial para podermos terminar aqui. Então, temos n menos 2 fatorial aqui. Aqui em cima temos que colocar em evidência o fator comum. Por causa dessa subtração aqui não podemos simplificar. E colocando em evidência, eu teria o que? 1 menos 1 aqui, que aparecia aqui, menos já essa expressão que é n menos 1. 1 menos n menos 1, certo? 1 menos n menos 1. E pronto. Aqui, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2. Menos 2. Simplificamos, sim, como podem ver, simplificamos. Menos 1 dá menos 2. E aqui embaixo ficamos com n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1, que dá menos n. Continuando, outro exemplo. Aqui, mesma coisa, não é difícil, mesmo procedimento. Temos um exemplo igual a 231, não é? Então, vamos procurar reduzir até o menor fator. Vamos. Tenho n fatorial aqui, não é? Qual é o menor? É o n menos 2. Vamos tentar reduzir esse n fatorial até n menos 2 fatorial para podermos simplificar. Então, o n fatorial seria o quê? n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Então, cortamos o n menos 2 que está em cima com esse n menos 2. Ficamos com n vezes n menos 1. O 2 fatorial é igual a
2, porque teremos 2 vezes 1 fatorial que dá 2, certo? Então, o 2 vai passar para o segundo membro, vai passar a multiplicar, já que ele está a dividir aqui, passando a multiplicar será 231 vezes 2, que vai dar 462. Aqui, aplicando a propriedade distributiva, n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n. Então, esse 462 que estaria aqui no segundo membro passa para o primeiro membro, e já que era positivo, passa a ficar negativo. Então, igualamos a expressão a zero, determinamos as raízes, que é o n1 e n2, determina através do delta para não se complicar, a deixar o n1 igual a menos 21, n2 igual a 22. Então, a solução é 22. Por que a solução é 22? Eu já havia dito isso aí. Porque números naturais não podem ser negativos. Este exemplo é o exemplo número 6. É um exemplo número 6. E vamos para o nosso último exemplo, certo? É o exemplo número 7. Exemplo número 7. É o seguinte. N fatorial, n menos 2 fatorial igual a 156. O procedimento continua sendo o mesmo. Vamos ter que reduzir em função do mais pequeno. O mais pequeno é este que está embaixo, então vamos ter que reduzir este aqui. N vezes n menos 1 vezes n menos 2, que é isto aqui. Então, n menos 2 corto com esse n menos 2 aqui embaixo, fico com n vezes n menos 1. Aplicando a propriedade distributiva, n vezes n, ficamos com n ao quadrado, n vezes menos 1, vai dar menos n. 156 passa para o primeiro membro, fica menos 156. Determinando n1 e n2, teríamos n1 igual a menos 12 e n2 igual a 13. A nossa solução não pode ser negativa, então n igual a 13 é que é a nossa solução. Espero que todos tenham percebido. Caso tenha uma parte aqui do vídeo que você não percebeu, comente, coloque aí na descrição, nos comentários, não percebi essa parte, e farei a questão de fazer um outro vídeo explicando as partes que não foram muito bem percebidas. Para maior ou melhor assistência, mande uma mensagem para o contato que há de aparecer aí na descrição do vídeo. E também não se esqueça de compartilhar, subscrever-se, colocar like, ativar o sininho de notificações, para que mais pessoas possam se beneficiar desses serviços. Alguns exercícios, caso esteja a ver o vídeo através do celular, faça screenshots. Estão aí alguns exercícios. Alguns exercícios são esses aqui, não é? É para simplificar esses. Os segundos são esses, número 3. Não é? Calcula o valor de n, sabendo que para determinar o valor de n aí, primeiro não se esqueçam de simplificar, depois é que vão determinar o valor de n. Caso não tenham percebido como é que se faz isso aí, verifiquem naquelas aulas aí e pronto. Qualquer exercício que vocês verem que não estão a conseguir resolver muito bem, mandem mensagem. Hei de resolver com maior prazer para vocês. E adeus.